Bom dia, boa tarde, boa noite, telenautas. Estamos aqui para falar do pós-jogo aí de Santos 1, São Paulo 2. Sem muitas delongas aí, já passo a palavra pro nosso querido amigo Santista para ele fazer as honrarias da sua apresentação. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste, né, que dá esse prazer, essa honra de ficar nos aguardando para ter, ultimamente, o desprazer de ouvirmos falar de Santos e das atrocidades, das aberrações que o Santos faz com a gente. Uma delas, eu acho que já passa até do âmbito, já entra no âmbito clínico, e eu tô com uma camiseta hoje comemorativa ou de uma homenagem ou um protesto ao time e ao elenco do Santos. Mas no caso é o que falta para muitos deles, que é um coração, que ó, coração do boleiro. Falta nesse time alguém que tenha a veia cava articuladora, o cardíaco defensivo, aqui ventrículos de guerreiro, aqui ventrículo esquerdo habilidoso, enfim, é o que falta para esse time do Santos. Pessoas com vontade, jogadores que tenham vontade de estar ali. E o que dá a entender é que Não é só tá no campo. faltando sentimentos e tá faltando atrasar salário, não é possível. O Santos não tem salário atrasado há 2 anos. No caso, 3, né? 23, 24 e 25. Os 3 piores anos, pô, da história. 23 o Santos caiu com o salário em dia, uma folha de quase 40 milhões de reais. Aí 2024 o time subiu naquela preguiça. Tudo bem, Série B, a gente, né, entende, não vai dar show, como eram as explicações que tínhamos, mas também o salário estava em dia. E esse ano, qualquer desculpa. O time foi uma das maiores janelas que o Santos fez, contratou diversos craques, né, como Tiquinho Soares, jogador de Europa. A gente já citou aqui, pô. Gabriel Brazão, goleiro de seleção, goleiro europeu. Godoy, jogador argentino, campeão lá na Argentina. Gil, não precisa falar da carreira do Gil. Enfim, do meio ali para frente, nós temos ali o Roleze, Barreal, Soteldo, o próprio Guilherme, já jogou, já é um cara rodado, Tiquinho Soares, e parece que não há nada muda, mano. Eu tô nesse momento gravando com vocês aqui, com o Vitinho, vendo os melhores momentos de Santos e São Paulo, o Brasão desesperado. Parecia que ele a qualquer momento ia arrancar a camisa do Santos e ia embora. Não teve culpa em absolutamente nada, em nenhum gol. A não ser a culpa dele foi de entrar junto com os caras. Ele aqui acaba de sair o segundo gol do São Paulo. Ele levantou e saiu andando, tipo, mano, e aí? Ninguém vai fazer nada, ninguém vai jogar. Só que isso já dura 3 anos. Não sei mais se isso daí é técnico. Eu acho que não. Não é só o técnico, né? Falta um técnico. Não sei se é jogador. Eu acho que já passou até dessa esfera. Eu acho que o problema enraizou na diretoria, mas não vou falar assim, a diretoria é omissa, a diretoria é isso, é aquilo. É uma diretoria, cara, que acostumou viver assim. A hora que der, o que der para fazer, faz de qualquer jeito. Pô, não sei se você viu hoje o que aconteceu, mano. O Santos estreou o uniforme de treino, a coisa mais linda. Eu Você vi. viu? Lindo, 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 lindo. Ó, os caras fez uma montagem da 7K feia pra caramba, mano. Porque não deu tempo de imprimir o uniforme, né? Uhum. Aí para sair nas mídias, nas imagens, ó, os caras foi lá e fez uma montagenzinha no Bem próprio mal Instagram, feita. acho.
Cara, ridículo, mano, ridículo. São detalhes, mano, que excede qualquer outro tipo de coisa. Eu estava no fim de semana, fui para São Paulo, estava na casa do meu tio, conversando com ele, santistíssimo, e eu falei para ele assim: "Ó, quando o Santos teve ali 2002, o Santos tinha uma pessoa que que representava o time do Santos no vestiário, e no caso era o seu Zito. Se você vê o próprio Neymar falando do Zito, Robinho, Elano. Diego, Elano, Renato, enfim, esses outros aí, os caras têm o Léo, os caras têm o Zito como, mano, um deus, um cara mitológico. Até E no mesmo patamar do Pelé pra eles, tá? no mesmo patamar, é o cara que deu a oportunidade para eles serem jogadores, enfim. E eu acho que hoje tá faltando isso. E hoje eu nem sei se esses moleques, eu vou dizer moleques em não é nem desrespeitando ninguém, eu poderia levar para o lado do desrespeito, mas não é nem desrespeitando ninguém. Mas se esses moleques que jogam hoje aí, se eles nem tem também quem eles vão se espelhar em quem, A né. referência, né? A referência é quem? A referência é o Diego, que teve uma coerência em sua fala, por exemplo, em falar assim que ele não precisava voltar para o Santos como jogador, porque o que ele tinha para fazer ele já tinha feito e pronto. Ele não precisava retocar uma pintura. Ele tá certo na palavra dele, mas hoje ele não é uma referência mais para o santista, Aham. né, para esses meninos que ele poderia ajudar a formar. Uhum. A referência vai ser quem? O Elano, que já rodou em outros clubes, que já jogou pelo Flamengo, pelo Grêmio, né, até foi muito respeitoso, campeão pelo Santos de Libertadores. Talvez a referência seja o Léo, mas também ninguém respeita, não sei o porquê. O Ah, Renato depois também. do administrativo dele que ele perdeu o respeito, né? Quando ele foi se envolver de forma com a diretoria desde a época do Rueda lá, aí foi perdendo o respeito. Acho que foi do Modesto, mano, que ele peitou o torcedor no vestiário lá com o Lucas Lima e tal. Aham. Acho que foi do Modesto. No Rueda, o Rueda não gostava dele, ele ficava postando coisas pelo Instagram, falando que estavam maltratando o Santos e tal. Enfim, Aí. cara, assim, é um sentimento e uma neurose que a torcida do Santos está tomando, que é o quê? Tá, mano, estão largando, entendeu? A minha concepção, eu já falei pra você isso praticamente o fim de semana todo, é que, mano, largou, a torcida já largou, entendeu, o time. A torcida já abandonou, vai estar segunda domingo na Vila Belmiro, vamos lá de novo, incentivar, comprar ingresso, ir lá, ver cara feia de jogador olhando pra torcida, ver torcida com birra com jogador, xingando e tal. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso. Mas, já largou, mano. O que dá a entender é que já largou, entendeu? Aham. Infelizmente, já estamos soltando as mãos um dos outros. Antes de falar aqui, a gente estava no off conversando e falamos até sobre o fim dos tempos, né, estava brincando. O fim dos tempos para o Santos chegou, mano. O fim dos tempos para o Santos parece que enfim chegou. É um time que foi acostumado a ganhar, um time que foi A acostumado Glórias, né? a 1000 anos de glórias. Hoje é um time que ninguém faz questão de estar, mano. O Santos de 90, quem é dessa época, dessa idade minha, né, de 90 para frente ou 90 para trás, depois pós-Pelé, as pessoas não, o Santos não ganhava nada também, mano. Mas as pessoas queriam estar aqui, faziam questão de estar aqui no Santos. Isso foi perdido. Quando o nosso CEO falou sobre saudosismo, o futebol necessita de um saudosismo. Você precisa de ser um saudosismo de um time que te dê saudades, né? O saudosismo é disso, saudades do futebol que o Santos praticava com o Pelé, saudades que o Santos praticava com o Pita, Juari e Newton Batata na primeira edição dos Meninos da Vila, saudades do futebol do Giovani. Isso eu tô sendo saudosista. Obviamente que estruturalmente o Santos parou sim no tempo, tinha que reformular muita coisa,
é mais o saudosismo precisaria ter, precisa continuar, senão não faz sentido, né? Senão você esfria de vez aquilo que a única chama. Cara, antes do Santos cair, qual que era o último orgulho que o santista tinha de Era bater não de ter frente com caído. qualquer rival? O Santos nunca caiu, o Santos é um time, de uma cidade pequena, litorânea, o Santos não é de capital, o Santos é do interior, mas o Santos nunca caiu, agora nem isso mais. E parece que a torcida realmente está largando, está soltando a mão. Aí você pega a torcida que tá começando agora a despontar, né, que é os caras que vão tomar de conta aí para frente, tem a questão Neymar. A questão Neymar, cara, é o seguinte, esses torcedores, eles não têm, assim, o Neymar como o ídolo do Santos, é um ídolo do futebol. Para eles é mais um, entendeu? É como se fosse podia vir o Messi e o Cristiano Ronaldo junto, mano. Para eles não iam ter paciência com o cara. Não estou falando aqui que é questão de ter paciência ou não com o Neymar, estou falando o posicionamento do torcedor, Aham. né, então assim, e não vai ter paciência mesmo, porque esse torcedor, ele não tem o Neymar como um ídolo dentro do Santos, eles não souberam o que é o Neymar no Santos, eles nem viram muito deles, o Neymar no Santos, passou-se os anos há muito tempo, e é isso, mano, e é isso, de minha parte eu me alonguei um pouco nesse meu destaque inicial, mas hoje eu não estou na fogueira, eu estou aonde o elenco do Santos provavelmente quer estar todos os dias, na balada. Vitinho, só vou ali apertar um botão e já volto. Mas voltando a isso que o Everton falou, pensando também com relação ao futuro, acredito que nem tudo passa como solução. Hoje em dia o Santos vive de especulações e isso acaba afligindo o coração do torcedor de muitas formas e isso acaba prejudicando a nós mesmos. A questão, muitas vezes, até que a gente fala, teve um episódio que eu falei com um chefe meu, tá ligado? Que talvez, uma época que ele me ofereceu um cargo acima, eu não teria a cabeça e a experiência para lidar com as questões do cargo. E você tem que ser homem o suficiente para você saber disso. E o Santos, gente, não é brinquedo. O CEO vem aí brincar de ser CEO. Ele não tem a experiência necessária para gerir uma empresa da forma que querem transformar o Santos. Ah, que não sei o que, ele era líder no Botafogo. Não era porque tinha muitas pessoas acima dele para fazer toda a liderança. Então ele não era o cabeça pensante, ele era mais uma articulação do processo, ele era uma engrenagem do processo. A partir do momento que você tem a oportunidade de ser o cabeça pensante, o que dita as regras, todo mundo acha que ser chefe é muito fácil. E não é. Você tem que ter responsabilidade com as pessoas que você gere, com a empresa que você está trabalhando. E muitas vezes você tem que fechar a casinha. Como dizia um amigo meu, pô, tu tem que sair da mídia porque tu tá falando muita bosta, tu tá muito no destaque negativo e as pessoas têm que esquecer de você um pouco. E quando você se recompor mentalmente, estar apto depois de tanto, depois de um tempo ter passado, na verdade, é o momento de você voltar mais forte. E é o que o Santos não está sabendo fazer. Presidente, tá na hora de calar a boca, tá na hora de tu fechar a casinha. Não é que você vai efetivar o César Sampaio é o menor dos nossos problemas hoje. É mais uma para alguns da mídia ficar falando, para os mesmos que apoiaram o CEO com relação ao saudosismo, falar que o Santos é uma puta de uma várzea. Cadê o senhor agora para falar com, explicar a questão aí da que a Novibet
Não fechou? Foi má fé? O Santos fez leilão? Por que o Santos fechou com a 7K? Sendo que não tinha 7K até ser anunciado depois do contrato assinado de uma forma coerente. Não teve. Então, são essas questões que os jornalistas, o que nós não somos, deveriam fazer. Ao contrário disso, é só especulação de quem vai ser o técnico, se é o Romão Dias, Tata Martino, que o Santos está devendo 1 milhão e que o Santos vai fechar com não sei quem, que vai vir não sei qual jogador. Cara, a gente precisa tratar com as realidades. A gente precisa parar de ser um pouco sonhador com relação a algumas coisas e colocar muito os pés no chão. E como a minha mamãe diz, as barbinhas de molho, para você não se prejudicar lá na frente com relação a nenhuma situação. Outra questão que eu deixei uma pergunta para o senhor, se ele tiver coragem de responder na entrevista aí. Por que, que a multa do cachê é de 15 milhões? 30. 30 milhões aí. Muito bem corrigido aí pelo Everton. É que eu pensei no euros. É 15 milhões de euros, né? Não, é menos, né? Em euros é menos. O euro tá 6, quase 7, é 30 de reais. 30k de reais. Então, 30 milhões de reais. Por que, que a multa do cachê era isso? Ah, não, que ia ser um trabalho longevo. Qual trabalho longevo que o cachê teve para chegar e falar isso aí? O cachê não era o Ferguson, que passou 10 anos ou mais no Manchester United. Não é. E, não, oferecer um contrato, oferecer, eu posso oferecer qualquer coisa para qualquer pessoa. E isso Você tem duas independe, opções, né? Falar sim ou não. com certeza. E pro técnico, ele não tá errado de sentar na melhor multa, de sentar na melhor situação, porque ele sabe que o trabalho no Brasil é volátil. Então amanhã ele tá ganhando, ele pode muito bem ir embora no mesmo dia, como aconteceu com o Dorival no Flamengo. Ou então ele pegar uma sequência de derrotas como é o rotineiro e também ir embora. E isso Sim. tanto faz. O torcedor ele é imediatista porque torcer é uma paixão. Uma vez, falando aí sobre a vida corporativa, foi falado nos sermões que eu ouvi que a gente tinha que ter amor à empresa, que teria que tratar o nosso setor como se fosse nosso pessoal. E era uma empresa. Eu não estou falando que está certo ou errado. Porém, a visão está certa. Porém, se você vê as suas lideranças tratando como se fosse o pinico de casa, onde caga, mija e vai embora, uma hora você vai começar a tratar dessa forma. E o Santos hoje é o pinico de dirigentes, de conselheiros, de CEOs, de presidentes. Aí vai para técnicos, jogadores, base, e aí vai se arrastando. A SAF é a solução. Sim, a SAF é a solução com relação a dinheiro, investimento, poder aquisitivo. Mas poder aquisitivo, dinheiro, como diz a minha mãe, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem cérebro, se você não tem mentalidade, se você não tem uma coesão e uma coerência com relação ao que você quer e qual objetivo você quer alcançar. O Santos entrou esse ano mais uma vez à deriva, o barco à deriva. E isso sim está na conta do seu Galo, na conta do seu Marcelo Teixeira, e assim vai. Aí só vai nomeando. Já passaram mais de 90 dias no trabalho do CEO. Já tem que colocar na conta também. Por que, que ele não veio à frente para explicar essa questão da Novibet? Falar que o torcedor e o futebol é saudosista, ele conseguiu. Mas chegar com soluções, ele não conseguiu. E aí eu puxo as notas medíocres, horríveis
dos nossos jogadores, pseudo-jogadores de ontem. Na verdade, de De domingo. domingo. Porque o Santão, graças a Deus, para não falar outra coisa, ele às vezes tem a faca e o queijo na mão para ganhar. Aí acontece o que aconteceu. Conforme fomos falando dos jogadores, a gente pode se estender um pouco nas criticâncias, como diz alguns amigos meus. Eu vou puxar aí, como de costume, do goleiro ao centroavante, os reservas e o técnico. Goleiro Gabriel Brazão, Everton. Nota e Gabriel, Gabriel Brazão, cara, ele. Gabriel Brazão é meu pupilo, vamos assim dizer. Já falei isso repetidamente aqui no vídeo. Gabriel Brazão eu o conheço como jogador desde a base do Cruzeiro. Acompanhei uma copinha dele inteira. E ali ele me mostrou que ele teria futuro. Não imaginava nunca que ele fosse para o Santos, porque ele era muito bom, muito acima. Eu sabia que o mundo da bola iria levá-lo antes do Santos. Brazão nota 4 no jogo de domingo, não teve culpa nos gols. Até teve mais uma ou duas bolas que ele até pegou e evitou ali um vexame maior do que foi perder. O Brazão é a única posição, talvez, ou o único meio, assim, de que não piora, né? No Santos, sempre o próximo é pior. Uhum. Sempre o próximo é pior, o próximo é pior, o próximo é pior. E, e de Ele é verdade, constante. cara, e de verdade ele é o que a gente tem hoje de melhor. Essa que é a verdade. Nota 4 pro Gabriel Brazão. Léo ou Godoy? Cara, Léo Godoy. Léo Godoy, eu tava vendo aqui o vídeo do jogo, né, do Ele Santos. arranjou Ah, o pênalti. Dá pra ajudar na nota? dá pra dar meio. Ele já começa com meio, tá? Cara, você falou até de se estender um pouquinho mais aí, vou te pedir a permissão, a licença para tal. Hum, E o Léo Godoy, mano, ele é aquele tipo de jogador que não é possível que ele enganou tudo esse tempo. Não é possível que o Léo Godoy enganou uma categoria de base, enganou um país e veio enganar em outro país. Só que, cara, no Santos hoje, tudo se evidencia a muito mais do a que ruindade. em outro lugar. Eu escalava ele Olha no só, Atlético Paranaense. Eu não achava ele tão ruim assim. e ele caiu lá. Olha só, começo do primeiro gol do Santos. O João Schmidt pega a bola, tava tudo bem. Ele se Ele foi perdeu. vindo para ele foi vindo para lateral, ele tinha todo o lado direito do campo para ele jogar, inclusive com o Léo Godoy que estava sozinho do outro lado. Tinha um bom tempo do lado dele, ele quis forçar um passe no Guilherme, ou talvez aqui era o Ele Rolaser. perdeu a O bola, Guilherme mano. estava no meio marcando o árbitro, o Rolaser estava longe, não tinha o que ele colocar a bola ali, o João Schmidt. Lembrando que estamos falando do Godoy. Aí vamos dar sequência no lance. Aí todo mundo do lado Eu esquerdo já sei o parou. que tu vai falar. Todo mundo parou. Aí, pô, o Léo Godoy foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o brasão. Para marcar 1, 2, 3, 4 que estaria impedido e 5 que tá longe, mas tá na foto. O Léo Godoy se jogou na bola, parecia que ele tava pulando num parque aquático, né? Uma imagem até feia de você assistir assim. Ele não teve culpa no gol, Não, mas o problema é que quando a jogada se desenrolou pro lado direito, ele não eu fez consegui, nada pra fazer, para ajudar eu também. consegui um frame aqui e, pô, mano, vou tentar descrever a imagem que eu tô vendo. Ele está virado de costas pro cara que vai passar nas costas dele.
né? Porque ele estava de frente pro lance. Então o cara já passou. No meu lance aqui tá parado, o cara já passou por ele. Mas tá Aham. parado. É o cara que fez o Ele, gol, tá? ele está com a perna flexionada, como se ele fosse uma cadeira. Essa é a imagem que eu estou vendo do Léo Godoy. O ponta do São Paulo já passou de passagem. Aí que ele virou. Quando o cara pegou a bola de frente pro crime, aí ele virou. Só que já era tarde. Nota 3 pro Escobar, cara. Nota 3. Escobar. Pro Godoy, pro Godoy. Pô, tô falando assim, eu lembrei do Caixinha falando que os jogadores têm que olhar a bola, não o jogador. Pô, esse daí é o básico do futebol. O Galvão Bueno vivia falando quando era criança. Pô, vai marcar a bola. Aí não. Por que foi marcar a tal da bola? Marcar por zona. Zé Oivaldo. Cara, Zé Ivaldo, desde que entrou, era um dos melhores que tinha. Tudo que eu falei do Godoy, você pode colocar pro Zé Ivaldo. Ele só não ficou que nem uma cadeira, mas ele abandonou o jogador na corrida, ele perdeu tempo de bola. Enfim, pane total. Zé Ivaldo, nota 2. Gil. O Gil, uma extensão do Godoy e do Zé Ivaldo, Gil, nota 1. O Gil, no segundo gol, ele simplesmente tira o pé da bola. Não sei, ele não quis dar um escanteio pro São Paulo, mas tomou um gol. Eu já falei pra você, Vitinho, uma É vez, melhor. eu fui jogar, né? Eu jogava pela faculdade e, e o meu time tava tomando sufoco, tava perdendo. E eu era goleiro, o time adversário saiu cara a cara comigo, eu saí, pum, rachei o atacante dos caras, falta pra eles, seria pra vermelho. O árbitro chegou, deu o cartão amarelo pra mim e disse: "É isso mesmo, goleirão. Melhor a falta do que o gol". Pô, o Pênalti lance do vai que segundo o gol, Brasão pega, né? o lance do segundo gol, o São Paulo tocando a bola no meio de um monte de cone. A linha de zaga do Santos estava completa, mano. O jogo estava pro lado esquerdo. Então o Godoy tá um pouco mais afastado, marcando lá em cima o Só que direito, o erro ou foi do outro cara aí. o esquerdo, né, do ataque do São Paulo. Aí o cara foi indo, ele também. O nosso lateral esquerdo, que deu um pane na cabeça dele, também era o melhor que a gente tinha. Ele desistiu de marcar o ponta, não entrou no meio para marcar o cara que estava conduzindo a bola, e nessa o Gil largou também. Então, simplesmente, o cara deu um chute para dentro da área, o atacante do São Paulo. O Gil tira o pé da bola, a bola corta a extensão da área. Aí tudo que o Zé Ivaldo fez no gol do Godoy, ele fez também no gol do Gil. Ele perde o tempo da bola, ele não se acha. Pum, gol do São Paulo, nota Gil 1. Escobar. Escobar, com muito peso no coração, é, não é prejudicial. Eu vou dar essa nota pro cara por aquilo que ele me É do jogo de mostrou. ontem, jogo de Por aquilo domingo. que ele me mostrou durante um Todo ano inteiro de tempo. Série B, meio ano Paulista. já de Campeonato Brasileiro e de Série A. Escobar domingo deu um apagão na mente dele, né? Ele teve um AVC e o sangue do AVC ali esparramou no cerebelo dele e ele simplesmente não soube nem onde estava. Nota 0 pro Escobar, cara. Tudo que ele tentou no primeiro tempo deu errado. Eu acho que o lance do pênalti ele que cruza na área, mas nota 0, mano. Escobar não é. Esse daí não é o Escobar que eu conheci. Cara, eu vou puxar diferente hoje, pô, o meio, porque eu acho que vai ter mais comentários de um dos jogadores. Vou puxar o que eu talvez tenha menos. Gabriel Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo é aquela meta dele de me calar, né? Só que ele
pensa que o campeonato vai até dezembro, então ele não quer me calar agora. Então ele vai ali, um jogo de Pelé, um jogo de Calé, né? Esse foi o do Calé. Ele, primeiro gol, ele não teve culpa em nenhum dos gols, né? Mas ele estava do lado do Schmidt, ele poderia também ter feito algo diferente. Aí o segundo gol, a bola passou também na frente dele, ele poderia ter feito uma falta tática ali, né? Uma falta técnica, também não fez. Nota 2 pro bom tempo. O companheiro de cela dele, João Schmidt. João O. Schmidt. Primeiro ponto do João Schmidt, antes de falar a nota, eu compraria uma chuteira maior. Que eu acho que aquele jogou domingo ali, ele tava dando bolha no pé dele. Ele não tava conseguindo. Sabe quando você precisa. Sabe quando você tá dando aquele trote e o seu treineiro apita, que é pra você dar aquele tirão? Aham. Ele não tava conseguindo, mas acho que devia ter alguma corda prendendo o pé dele, alguma macumba, sei lá, alguma coisa ruim. Nota 0 pro João Schmidt, cara. Do que ele tentou, ele errou, ele O conseguiu, mano. lance do primeiro gol, pra mim, ele é muito emblemático, porque ele, tal qual o extremo do lado esquerdo, o Guilherme, tem a mesma jogadinha. O Guilherme fica ciscando, porque aquilo não é o drible, é uma ciscada que ele faz. Ou ele chuta a bola na lua, ou ele toca a bola para trás. E o João Schmidt, ele tem o trote dele carregando a bola. Ele sempre faz a mesma merda e uma hora vai dar errado, como deu errado no jogo de São Paulo. Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é o seguinte: o João Schmidt é um cara que. Se é um cara bom de campeonato europeu, você vai lembrar. Se eu não me engano, o João Schmidt estava naquela Atalanta que Tava, encantou o mundo e chegou na semifinal da Champions. sim senhor. O João Schmidt está há muitos anos, estava no Japão, era um bom jogador já no São Paulo. É quando ele veio para o Santos, amigos são paulinos elogiaram, né, a contratação. Não dá para você tomar o fecho de um juvenil, João Schmidt. O cara tava com a bola dominada, pô. Narrei aqui na situação do Godoy, que tava do outro lado. O João Schmidt tava com a bola dominada na esquerda, cara, na frente pro Zubeldia. Se ele tivesse pego a bola e vindo para onde ele veio e ter chutado ela para fora, Era dado um melhor. bicão para fora, era melhor. Tava com 5 minutos de jogo, 6 talvez. E era Ele o jogo simplesmente que ele o Santão não começou bem. Era a hora de colocar a bola no chão, pensar, ou chutar a bola pros caras mesmo. o que me deixa inconformado com esse lance do João Schmidt, olhando e revendo aqui igual eu estou fazendo, é que o meu extremo, o camisa 11, ele não estava nem na posição dele, mano. Eu não sei para quem que o João Schmidt tentou tocar, porque o meu extremo, ele aparece no meio, do nada. Como Ele eu falei, faz no você não gosta muito de basquete, mas você entende. Ele tá fazendo um corta-luz pra alguém. Pro tudo bem. Escobar, O pro o Gil, pro Zé Ivaldo. Pra alguém da eu zaga chutar no gol. Porque eu acho que aqui é o Escobar. Eu falei o Roleiser, mas não. Porque o Roleiser jogou de chuteira preta e tem um aqui no meio com a chuteirinha preta. aham, E esse cidadão, não sei se é o Escobar, tá, não dá para ver na câmera aqui, não sei se é o uhum, Escobar, se é o Roleiser, ele tá muito mais longe que o Guilherme. O Guilherme estava no meio e esse cidadão estava na ponta, muito aberto. uhum, O Schmidt tentou forçar a bola aqui nesse corredor. Pô, uhum, tinha 3 jogadores do São Paulo fechando ele, mano. Não ia dar. Era melhor ter chutado pra fora. O João uhum. Schmidt já disse aí, nota 0, cara. É, agora passando para os atacantes de ontem. Barreal, Rollraiser e o extremo Guilherme. Bom, Deixa você vamos, começar o que for mais fácil. vamos por partes. O mais fácil foi o Roleze, que foi o melhor em campo.
A gente viu, a gente já se falava sobre, vimos ele atuando contra o Atlético Mineiro. Falamos um para o outro diversas vezes ali na Vila Belmiro, pô, o Roleiser é o 10. Ele não é o cara da correria, ele é o cara que vai botar para jogo, mas tem que deixar o cara jogar. Quando ele jogou os 90 minutos, simplesmente ele foi o melhor em campo. E talvez esse seja a pena que a gente sinta dele por jogar 90 minutos cercado de jogadores ruins, De de bagre, imundos da bola. de bagres. E nota 6 pro Rolês, ele tentou, deu passe, deu assistências que poderia ter virado em gols, mas também não mudou muito a partida, nota 6. Barreal, O jogo, pra talvez mim, cai no mesmo no bagulho do do bom bom tempo, tempo. um jogo de Pelé, outro de Calé, e de domingo foi o de Calé. Só que o Barreal, cara, ele é esquerdo. O Barreal é pra jogar na esquerda, pra ele puxar pro meio e bater. Na direita, o cara não tá funcionando. O único jogo que ele funcionou e jogou demais foi contra o Vasco, que ele jogou na esquerda, ao lado do nosso craque Guilherme, né? E Então, o Guilherme ficou escondido e dele. o Guilherme ficou escondido, então ele jogou muito 2 vezes, escondendo o Guilherme e jogando ali. Nota 3 pro Barreal. E o Agora o extremo? Guilherme, agora o meu extremo também não vai ser difícil. O meu extremo, a nota dele veio que nem ele vindo desde o Paulista, veio caindo, né? Já teve jogos aqui que a gente deu nota 10 para ele, o gol eleva a nota. Eu nem lembro mais quando foi o último gol do Guilherme. De Também não verdade, não é lembro. sacaneando, não. Eu nem lembro se Também foi não contra o lembro. Noroeste, se foi contra o Água Santa. Mas eu vi um vídeo que faz sentido. Agora eu não vou lembrar quem foi que falou, não tem por que não dar crédito. Acho que foi no Domingo Esportivo o Haile Rodrigues. O Guilherme teve uma bola, na realidade ele teve algumas, domingo, que eram chances Ah, reais de gols. foi ele mesmo que falou. Que se fosse contra o Noroeste, ele fazia o gol. Fosse contra Noroeste, Água Santa, essas bolas iriam entrar. Mas não é, pô. O Santos não vai mais ficar jogando contra Noroeste, Água Santa, não vai. Uhum. Até nisso o cara tá dando as armas. Tinha uma camisinha no meio do jogo do campo do São Paulo, até a camisinha ali deu ruim pro Santão. O Guilherme é Yeah. nota 0, mano. Mas, cara, ó, ele tá aqui com a bola, dominou. Ele, cara, olha esse lance, mano. Olha esse lance. Ele Pô, pega a bola, aquele vai pro chuta meio. pra fora, o bagulho é tão escroto que não tem outra palavra pra falar. Pô, só tinha ele, era ele abrir e chutar. Ó, o Ou lance, o o goleiro, lance, depois, o goleiro não foi nem na bola. depois você olha aí no seu tempo. A hora que você quiser passar raiva. Pega, abre os melhores momentos do GE, que é o que eu tô assistindo, minuto 2 e 14. Minuto 2 e 14. Ele tá com a bola dominada. Tem um, dois, três, quatro jogadores bagunçados do São Paulo. No Santos tem ele com a bola, o Schmidt correndo, que vai passar por ele, o Escobar iria passar por ele também, então já são três. O Tiquinho no comando do ataque e o Roleiser aberto sozinho na direita. Aí ele pega a bola, caminha, 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 ele sai da ponta esquerda e vai pro meio. Aí ele chega assim, ó, e fala: daqui eu vou fazer. Agora se consagra. O lance começou em 2 e 14. Aqui estamos em 2 e 18. Passaram 4 segundos. O São Paulo terminou de se arreganhar todo. Do jeito que ele estava aqui, o Roleiser estava pedindo a bola do outro lado sozinho. Era só ele rolar no Roleiser que ia entrar na área sozinho. Se ele quisesse uma coisa mais sofisticada, o Tiquinho Soares estava do jeito que qualquer centroavante gosta. Entre a dupla de zaga, que estava arreganhada, aberta, era só ele enfiar a bola no meio dos caras, mano. Ele chutou. Final da jogada, o Rafael encaixa.
a bola sem sustos. Puta, ele caiu, mano. Guilherme caiu, mano. Parecia o Kiko chutando a bola e escorregou na casca da banana, mano. Minuto 2:18, mano. Nota 0, Guilherme. O cara caiu, mano. O Morumbi é um tapete, velho. Morumbi é um tapete, mano. É um dos melhores campos que você olha assim, você fala: nossa, eu queria cair nesse campo do Morumbi. Eu não queria jogar, eu queria cair, sair rolando por esse Eu campo. acho que ele quis ir por essa vertente aí, igual você. Pode ser. Nota 0 pra ele. Tiquinho ou Soares? O Tico, pequeno. Nota 6 pro Tiquinho, vai. O gol eleva a nota. Tiquinho Soares é muito voluntarioso, né? Joga de lateral, joga de meia, joga de O volante. importante é ele estar no time, né? Ele pensa dessa maneira e ele tá certo. Contrário de outros jogadores. Talvez é o único que pense assim. Ele bateu o pênalti muito bem em cima do Rafael, sem chances, forte, no alto, sem. Sem qualquer Não tinha como pegar. firula. No primeiro lance aqui dos melhores momentos, ele teve uma oportunidade também. O Guilherme não tocou para ele, não teria por que ele também não fazer o que o Guilherme fez. Ele é o 9 de fato, a bola vai cair no pé do 9, o 9 vai chutar da onde tiver. Aham. A bola passou até com certo perigo ali pro gol do São Paulo. Nota 6 pro Tiquinho. Antes de nós encerrarmos o vídeo, vou puxar os reservas e o nosso treineiro de domingo. De reservas entraram Tacitanos, Diego Pituca, David Washington, JP Sherman e Gabriel Overon. Por que que o Otero foi embora? Porque o Caixinha não queria, tá? Cara, Sabe aquela falta que dava pra ter batido pro gol no domingo? O Caixinha mandou o cara embora que batia aquela falta. e o cara tá simplesmente na Libertadores. E o Caixinha tá desempregado. Fazer o quê? Cara, vamos lá, vamos pelo mais fácil. Agora Tassiano era a hora, entrou. hein? Desse cara aí ter no Agora segundo, era a hora. ter no segundo tempo. Agora era a hora. Agora era a hora. Tassiano entrou no comando de ataque ali do Santos. Quase fez o gol. Quase fez o gol. Foi talvez ali o jogador mais perigoso de fato do ataque do Santos. Com um lance já aos 97 do segundo tempo. Nota 5 pro Tassiano. Gabriel Verón fez um dos lances mais escroto que eu já vi nos últimos lances. Teve a chance de empatar. Simplesmente ele pegou a bola. Filho Ele da poderia ter feito um monte de puta. coisas, Podia menos ter chutar. chutado. Não, ele podia ter chutado no gol. Ele podia ter tocado no meio. Ele podia ter cruzado pro outro extremo chamado Guilherme. Ele poderia ter tocado para trás. Cara, uma infinitas possibilidades. Porém, a pior conclusão foi feita. Como tudo no Santos, o próximo sempre é pior. Próxima contratação é pior, o próximo lance também é pior. Então, o nosso Gabriel Overon, ele deveria de trocar esse nome, é um insulto a qualquer pessoa que goste de futebol. Porque o O verão nome de era bom. Veron está relacionado a esse moço que muito mais lhe parece um cara que trabalha entregando água na praia e usando entorpecentes. A skin dele não é de jogador, a estirpe dele não é de jogador, não é de craque. Mas pro nosso CEO, ele resolveu o problema do Wendel Silva, né? Para ele foi mais fácil dessa maneira. Ok, nós temos um CEO. O outro que entrou aí foi o Pituca. Pra Pituca, quando ele foi para o primeiro volante, que é a dele, o simples, simplesmente ele deu certo. ele parecia outro jogador, cara.
Nota 3 pro Pituca. E Tanto por que o último aí lance do entrou. Tassiano sai de um passe dele, tá? Sai do passe dele. E o Rolaser entra que nem um louco na frente do Verón para ele sair da frente da bola. Sai, 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 sai. Deixa que eu resolvo. E, enfim, teve a entrada também do David Washington, esse daí, coitado. Eu não iria dar nota para ele, porque ele entrou já no fim do fim do fim. Ele Foi. entrou mesmo para a última bola. Mas eu vou dar uma nota para ele. Vou dar para ele nota 1. Por que Everton nota 1? O cara que fez o que fez, pediu pelo amor de Deus pro Chelsea para ele vir. Ele nem ter vontade de jogar. Tá tirando, hein, o David Washington. Nota 1, mano. E pra finalizar o vídeo, o nosso treineiro César Sampaio. Torcida, na sua empolgação, disse que estava sampaiolizado. Nós também falamos isso, né? César Sampaio vai. E fomos Pra levados por casa essa, do cara. levados por essa onda cesariana do Kizar Sampaio. Sabe o que significa Kizar, Vitinho? Kizar é rei. Hum, César vem dessa palavra, Kizar. uhum. César Sampaio, mano. César Sampaio é aquilo que a verdadeira vertente de César Sampaio é aquilo que nós vimos no segundo tempo de Santos e Atlético Mineiro, aonde ele claramente se mostra perdido em não saber o que fazer e qual vai ser a próxima mudança dele. Ele não sabia quem ele tirava, para quem ele vai pôr, se ele ia fazer mais do mesmo, se ele ia tirar lateral por lateral, enfim. Ele não sabia o que fazer. A substituição que ele fez lá contra o Atlético Mineiro, tirando um lateral e pondo outro lateral no primeiro tempo, sem nexo, né? O time estava ganhando, estava bem, não precisava daquilo, perdeu uma substituição. Neymar já tinha saído no primeiro tempo, contundido. Enfim, como tudo no Santos, o próximo sempre é pior. Hoje o César Sampaio, vou falar uma heresia talvez, está pior que o Caixinha. Porque pelo menos o Caixinha tinha a ideia dele. E o César Sampaio ainda não tem a ideia dele Ele só instituída. tá imitando. Ele só tá imitando aquilo que ele ouviu e vivenciou. Um cara que conhece muito de bola. Mas ele ainda não é esse cara para assumir o Santos Futebol Clube, Vitinho. César Sampaio ainda é um deserto de ideias, o time dele. A única coisa que ele fez foi colocar o 4-4-2 ali em losango, deu um pouco mais de mobilidade para um, para outro. Mas um cara que, para mim, hoje, dia 22/4, cara, eu vou falar uma coisa para você, Vitinho. Se você quiser até encerrar o vídeo aí, até sem destaque final, você pode. Você pode apertar assim, ó, e puf, desligar. Foi, então eu vou fazer isso hoje. O melhor treineiro que a gente teve de 2021, que 2020 a gente teve o Cuca que levou a gente para a final da Libertadores. Correto. O melhor treineiro em números e resultado e ideias, derrubou nós, mano. Foi o Marcelo Fernandes, mano. Todo mundo criticou o cara, velho. Todo mundo pediu a cabeça dele, mano. Eu vou falar o que nós falávamos na época que não tínhamos o canal. O que ferrou ele foi a superstição dele, tá? Se não fosse isso, ele ia longe. Cara, Mas enfim, ele inventou o Dodô de terceiro zagueiro e deu certo. é. Pensou fora do óbvio. Não tô falando do Dodô, o jogador, o craque. Pensou fora do óbvio.
Mas é aquilo, cara. Olha no que a gente tá se apegando, igual falei hoje cedo. Pô, o João Schmidt me faz ter saudade do Alisson. É, então. Só que antes, tu viu o Alisson, falava que o Alisson era ruim, que era fraco tecnicamente, porém ele é identificado com o Santos por ser torcedor e afins, mas tecnicamente era ruim. Agora nós tem um cara ruim e não identificado. Aí antes, Exatamente. os caras falavam do Alisson, eu lembrava do Renatinho, lembrava do Elano, lembrava do Paulo Almeida, lembrava do Pagode, lembrava de qualquer outro volante que foi muito acima tecnicamente e super identificado com o clube. Agora nós não tem nenhum nem outro. E Cara, assim eu me só despeço. antes de ir pro fim, essa vai ser minhas palavras finais. Você pode cortar o vídeo, estrangular. Santos 0, Barcelona 4. Final do Mundial de 2011. Pegamos ali talvez ali a pior goleada que a gente sofreu em termos de resultado, né? Mas é pro melhor Barcelona da história. É, então, assim, por isso que eu digo, por resultado, né, por futebol, eu vou falar uma coisa pra você, Vitinho. A gente pôs a cabeça no lugar aquele dia, olhou. Pô, o Adriano Pagode fez falta pra marcar o Messi. A gente falou isso. Eu lembro. Hoje, se tivéssemos que escolher alguém para fazer falta, eu vou deixar até essa Pergunta. pergunta. Quem para você faria falta ou está fazendo falta no time do Santos Futebol Clube Hoje hoje? eu, Para mim, eu tenho uma vou falar para lista. você. Eu tenho uma lista. Hoje, para mim, o Marcelo Fernandes faz falta. Ele saberia mais coisa do que o César Sampaio. Hoje o Vitor Ferraz faz falta. O Vitor Ferraz faz falta. Sabe quem mais faz falta? David Braz faz falta. Hoje, vamos falar que eu sou louco aí, que vai falar pra caramba. Hoje o Giovânio faz falta. Giovânio faz falta. Cara, tantos outros fazem falta, cara. Tantos outros fazem falta que O Zeca, hoje. o Zeca pelo menos conseguia cruzar uma bola na área, né? O Zeca pelo menos conseguia cruzar uma bola na área. Você tem um lateral que não consegue, mano, cruzar uma bola na área, não dá. Sabe outro que faz falta também? Hoje, Hum. Renatinho faz falta. O volante? É. Ah, mas ele, pô, o cara era monstro, mano. Você quer dizer que ele faz falta hoje morrendo, né? Hoje mesmo. Tô falando que se fosse hoje ele jogava melhor. Sim, É muito isso, melhor. é isso que eu tô falando. E assim nós nos despedimos aí no vídeo de hoje com o proibido saudosismo pelo nosso senhor. A gente se despede aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Sexta-feira com diquinhas do Cartola e prévia da rodada. E tá ficando boa a disputa no Cartola. É Depois a gente isso. atualiza vocês aí no próximo vídeo. E fique bem, fique seguro, se cuide, cuide da sua família. E é isso.